Fala galera, beleza? Na videomatéria de hoje nós vamos continuar o assunto passado, como fazer uma prova. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Questões objetivas. São as questões do tipo teste, aquelas que a gente já falou para vocês. As questões objetivas a gente vai dividir em três tipos. Questões fáceis, ou seja, cuja resposta é rápida ou imediata. Questões trabalhosas, que você não sabe ou que vai te dar muito trabalho para resolver. E finalmente as difíceis, que você não sabe resolver. Para facilitar ainda mais a nossa vida, a gente vai dividir isso em dois casos. Questões fáceis, resposta imediata. Questões trabalhosas ou difíceis, a gente vai chamar simplesmente de questão difícil. Então, fácil ou difícil. Para representar as fáceis, você vai usar um risco. Para representar as difíceis, bolinha. Continuando, galera. Questões objetivas, separação. Parece uma grande perda de tempo ler a prova. Errado, galera. Ao começar a ler a prova, você vai estar, na verdade, ganhando muito tempo. Porque nisso você vai estar se acalmando, se livrando das questões fáceis, o que é muito importante para vocês. E também, galera, vocês ainda vão estar trabalhando em segundo plano. Ou seja, não é porque você está, de repente, lendo a quinta questão que o seu cérebro ainda não está pensando na primeira. A menos, lógico, que a primeira questão já tenha sido resolvida faz tempo. Mas se ainda não for, o seu cérebro continua pensando naquelas questões que ainda não foram resolvidas. Por isso, muitas vezes, você volta numa questão e fala, nossa, já sei resolver. Não é porque aconteceu um milagre, é porque, na verdade, você já estava pensando naquela questão um pouco antes. Então, qual que é o primeiro passo? Leitura, galera. Na primeira leitura, você vai começar a separar as questões fáceis. Na verdade, você nem vai separar, né? Você vai ler e já vai resolver. E as difíceis, que vão ser aquelas que você vai marcar com uma bola. São aquelas que vão sobrar no fim da prova. Exemplo, pessoal. Questão 1. Quanto vale 1 mais 1? Opa, essa questão eu sei resolver. É uma questão fácil. Eu vou perder algum tempo para resolver? Não vou. Então eu já vou riscar e já vou resolver. Dá 2. Questão 2. Quem é o presidente da Mongólia? Sei lá, cara. Nunca vi mais gordo. Então não sei resolver. O que eu vou fazer? Vou colocar uma bolinha. E desencano, né? Não tenho o que fazer por enquanto. Segunda parte começa agora, galera. Hora do ataque. Após a primeira etapa, que é a separação das difíceis e a eliminação das fáceis, é hora de partir para o ataque. É aí, pessoal, que você vai começar a resolver as questões que ficaram para trás. Mas vale uma dica, não comece a chutar ainda. Deixa para chutar depois, que eu vou dar uma dica para vocês já já. Não cometa o erro de fazer as questões favoritas ou fazer uma matéria por vez. Altera um pouquinho os assuntos, pessoal. Isso melhora muito o raciocínio. Tudo que a gente faz de maneira repetitiva é cansativo, acaba desmotivando e, consequentemente, seu rendimento cai. Por exemplo, quando você começa a comer uma macarronada, você come primeiro o macarrão para depois comer o queijo? Não, você come um pouquinho ali, depois um pouquinho lá, come um pedacinho do bife. É a mesma coisa. Alterna um pouquinho as situações para que você não se canse. Se uma questão parecer muito difícil, desencana, vai para a próxima. Depois você volta nela. Exemplo prático vocês vão ver agora. Olha só, questão 1. Quanto vale 1 mais 1? O que eu fiz? Eu respondi e depois a questão 2 eu não tinha respondido ainda. O que eu vou fazer? Já vou... Opa, lembrei da resposta. Lembrei da resposta? Já vou marcar. Esse tchan-tchandinho aqui. Maravilha. Olha que legal, muitas vezes a questão é trabalhosa ou a questão é difícil e você se lembra da resposta, aí você já pode riscar. Aproveite também, pessoal, e preencha o gabarito, também chamado de folha de respostas. Nunca deixe para preencher tudo no final, pode não dar tempo. Chute com múltipla alternativa. Muita gente observa o chute com um certo, digamos, resguardo. Muita gente acredita que chute é um tabu, que é um pecado, enfim. Galera, chute faz parte. Chutar não é crime. Faz parte do aproveitamento de qualquer prova. Eu chuto, não tenho a menor vergonha de assumir isso. A questão que eu quero deixar muito clara é que o chute, por si só, não garante a boa nota. O chute orientado, ou seja, o chute científico, matemático, ele apenas vai maximizar as chances do candidato bem preparado.
Para quem ainda não acredita nisso, eu deixo uma certa frase de reflexão. Será que, por exemplo, um bom jogador depende exclusivamente da chuteira? Será que se eu pegar uma chuteira mais cara, eu vou começar a jogar muito melhor? Será que um bom piloto de Fórmula 1 depende apenas do carro? Pois é, essas respostas, essas questões, melhor dizendo, vocês façam para vocês mesmos e vocês vão encontrar uma solução que vai ser, acredito, o ideal para cada um. Chute orientado, múltipla escolha. Uma prova bem feita, ela deve ter aproximadamente a mesma quantidade de alternativas. Por exemplo, numa prova de 100 questões, com 5 alternativas, A, B, C, D, E, a gente vai ter mais ou menos 20 questões para cada tipo. Ou seja, 20 questões do tipo A, B, C, D e finalmente 20 questões do tipo E. Isso é feito para quê? Para tornar o espaço equiprobabilístico, ou seja, minimizar o impacto dos chutes. O que é isso, galera? Se todas as questões, ou melhor dizendo, se existe uma distribuição mais ou menos homogênea, ninguém vai ser beneficiado por chutar apenas na A ou apenas na B, né? Ou seja, isso diminui o sucesso num chute aleatório. A gente vai maximizar um pouco esse sucesso com algumas técnicas. O ideal é que você faça o seguinte: você terminou de fazer todas as questões e você não sabe mais nenhuma. Ou de repente o tempo da prova está esgotando e você tem que tomar uma providência rápido. Nesse caso, o que você pode fazer? Conte o número de questões que você não sabe resolver. Ou faça uma estimativa. Às vezes é mais fácil fazer uma estimativa. Veja quantas alternativas e quais os tipos você marcou. Por exemplo, se você marcou poucas alternativas A, essa é uma boa letra para chutar. Então você vê que, por exemplo, teve 30 letras B, 30 letras D e, por exemplo, 5 letras A. Opa, tem coisa errada, está faltando a alternativa A. Então, se você chutar a alternativa A nesse caso, você maximiza as chances de sucesso. Use bom senso. Às vezes você não sabe a resposta, mas você consegue eliminar alternativas. Então, você combinando essa técnica com a anterior, que é essa aqui, você vai maximizar ainda mais os acertos. Por exemplo, você vai chutar uma questão. Aí você viu que a letra A era a alternativa que possuía menos representantes. Tinha pouca alternativa A. Aí você vai para a próxima questão e vê que a alternativa A de cara já está errada. Você vai chutar na A? Não. Você vai chutar na que tem o segundo lugar, qual que tem menos? Ah, tá faltando, por exemplo, tá faltando o D. Então você vai chutar agora a alternativa D. Então você fica fazendo isso. Agindo dessa forma, tendo esses 3 conceitos em mente, você maximiza as chances do seu sucesso. Beleza, galera? Valeu então!